Saudações, amigos! Como já estamos cientes, o governo passou por um revés impressionante com a medida provisória do IOF. E, para incrementar ainda mais, o programa da Global News teve a excelente ideia de convidar Sadi Lindberg, o famoso lindinho da Lava Jato, para encarar a situação ao vivo. A entrevista começou com Sadi logo destacando a derrota significativa que o governo sofreu. Essa afirmação pegou Lindberg de surpresa, fazendo-o suar frio e tentar justificar-se com uma explicação bem frágil. Em uma tentativa frustrada de não cortar os gastos do STF, o governo agora busca, acreditem, implementar mais 10 novos impostos para a população. Mas antes de analisarmos essa loucura, quero mostrar um momento onde o ex-presidente se antecipou, dizendo que já tinha garantido sua vitória nas eleições de 2026. No entanto, as pesquisas que a própria apresentadora do Pinguçu revelou durante o programa desmentem essa afirmação. Elas mostram que Lula continua sendo amplamente rejeitado pelos brasileiros. E todos sabemos que a qualquer momento isso pode se intensificar, especialmente agora. Eu, no momento de decidir, estiver com a motivação que eu estou hoje, com o vigor físico que eu tenho hoje, com a vontade que eu tenho hoje, eu não tenho dúvida nenhuma de que eu serei candidato a presidente da República, para um quarto mandato. Serei candidato para ganhar as eleições, porque eu tenho certeza que os nossos possíveis adversários devem estar muito mais preocupados do que eu, porque eles sabem que vai ser difícil derrotar a gente na eleição. Vou trazer aqui um outro recorte, porque a Quest também perguntou aos eleitores se o presidente Lula deveria se candidatar à reeleição. E aí, olha só o que as pessoas responderam. 56% disseram que Lula não deveria disputar a reeleição. Esse índice que diminuiu, já que vocês estão vendo aí, 59% responderam isso no último levantamento, esse de setembro. 42% responderam que Lula deve sim se candidatar em 26. Em setembro, 39% era esse número. Hoje mais cedo o senhor conversou com a Ju Braga, a nossa repórter aqui do Estúdio I, o senhor falando a respeito dessa dificuldade do Centrão em aprovar essa medida, que pode ser vista, claro, como uma derrota imposta ao governo. O que está acontecendo? Boa tarde. Boa tarde, André. Na verdade, não é uma derrota ao governo. Estão querendo construir uma derrota ao país. A gente está trabalhando, lutando por cada voto. Agora, o clima que tem aqui, eu me lembrei de quando Eduardo Cunha era presidente da Câmara, porque é uma pauta bomba que estão armando. No caso, não pelo presidente da Câmara, Hugo Mota, que está nos ajudando, está querendo votar, mas fizeram uma coalizão aqui, romperam um acordo e estão querendo que essa medida provisória caduque. Qual o problema disso, André? São 35 bilhões que nós vamos perder do orçamento. Não tem nenhum argumento técnico. O relator Zaratini fez vários acordos, conversou com o pessoal do agro, foi construindo o relatório dele, sentou com todo mundo à mesa, com o PP, com a União Brasil, com o agro, e de uma hora para outra rompem um acordo. Qual é o argumento que nos falam aqui, em conversas aqui? Que isso pode fortalecer muito o presidente Lula. Olha, isso é um absurdo. A disputa eleitoral tem que ser feita no outro campo. Não pode ser no campo do orçamento. E eu chamo a atenção, quando eu falei do Eduardo Cunha, porque é uma irresponsabilidade fiscal. Isso não é um dinheiro novo, Andréa, que nós estamos dando para o governo federal. Isso já está no orçamento. Foi naquela negociação que houve com o IOF. Então, nós estamos aqui muito preocupados, porque a Câmara, semana passada, aprovou a isenção do imposto de renda. Bom, a Câmara estava indo no caminho certo, depois de vários problemas. Houve muito desgaste para a imagem do parlamento, com aquela derrubada do IOF, com aquela PEC da blindagem, com aquele debate da anistia. Então, na semana passada, a gente fez tudo certo. Agora, derrubar uma medida provisória como essa, com prejuízo de 35 bi, eu acho que é jogar novamente o parlamento brasileiro numa crise. Isso vai ser muito ruim para a Câmara e para o Senado. Tem que fazer? Cortar. Cortar de onde? Cortar da educação, cortar da saúde, cortar de programas sociais. Com o PP,
com a União Brasil e com a turma do agro. Essa turma se sentou à mesa e, na verdade, rompe o acordo pela segunda vez. Eu lembro que essa discussão do IOF teve aquela famosa reunião no domingo, que eu estive presente, que saíram todos junto com o Fernando Haddad para dizer que era uma reunião histórica. Romperam o acordo ali, derrubaram o IOF. Foi toda aquela crise que a gente viveu. Então, eu quero dizer, inclusive, aqui a vocês o seguinte: o nosso compromisso do acordo, do relator Zaratini, era em cima de um acordo. Em não se mantendo o acordo, a nossa proposta, o que a gente defende, é o texto original do governo. A contabilidade aqui de votos, nós estamos tendo um problema, porque o governador de São Paulo está entrando diretamente nas negociações aqui no parlamento. Agora eu vi uma entrevista de um líder do PL, o Sóstenes, falando que ele está conseguindo mais 10 votos. O senador Ciro Nogueira, que é presidente do PP, e o Antônio Rueda também. Então eles emblocaram, como se estivesse antecipando a disputa de 2026. Eu acho isso um equívoco total e eu quero chamar a atenção. Eu estou falando isso, viu, André? Até para convencer meus nobres aqui, que vão votar mais tarde, os deputados. Gente, a minha avaliação é que depois da vitória da votação do imposto de renda, essa casa vai cair novamente numa grande crise. Crise com a opinião pública. As pessoas querem saber de resultado concreto na vida delas. E não de uma proposta como essa, que vai acabar. Se você derruba a medida provisória de 35 bi no próximo ano e 10 bi esse ano... de Freitas contradiz o próprio deputado Eduardo Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro teve encontro com o secretário do Tesouro, manteve conversa com assessores do secretário de Estado. Ele admitiu publicamente que trabalhou para que as sanções fossem aplicadas. Ele deu declarações dizendo que seriam decididas sanções pela lei Magnitsky contra o ministro Alexandre Moraes. Disse que estava trabalhando para que as sanções atingissem também a mulher do ministro, a Viviane Moraes. Bom, então se o deputado acha tudo isso apenas uma expressão de sua opinião em relação ao que aconteceu nos Estados Unidos, eu não sei do que a gente está falando. Claramente foi um voto totalmente parcial, na minha opinião, em que ele pegou o parecer ali para defender outra pessoa. Ele não estava defendendo o Eduardo, porque o Eduardo, exatamente, Bolsonaro, foi totalmente na linha contrária do que ele falou. Tem provas públicas, né? Tudo documentado, dito pelo próprio deputado, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, olha, infelizmente, é com isso que a Câmara acaba... se imaginava que ele ia pedir uma suspensão do mandato de Eduardo Bolsonaro, né, que aí acabaria beneficiando o parlamentar. Mas não, ele foi além. Ele pediu para arquivar o processo num caso que... Bom, as pesquisas de opinião mostram aí que a atuação dele prejudicou o próprio partido dele, o próprio pai, né? Andréia, é escandaloso. Não tem outra expressão, outra definição para ser feita, porque ele contradiz o que o próprio Eduardo Bolsonaro disse e documentou. Bom, sem comentários. Porém, não temos essa opção. Sem comentários, agora com comentários. Assim, Um segundo de silêncio, né? Com perplexidade. Não, é uma vergonha esse voto do relator aqui na opinião, né? O fato é isso aqui que a gente mostrou para vocês. O que ele apresentou ali na argumentação como relator. Quando ele foi escolhido, cartas marcadas, né, Valdo? A gente até falou isso aqui, porque eu vi Hugo Mota falando, eu vi a turma da Câmara falando, não, nós vamos ali, presidente do Conselho de Ética, a gente vai dar sequência, vamos aqui discutir e tal. Ué, mas falta combinar, tem que bater o vídeo com o som, não está batendo, porque vocês escolheram um relator que eles sabiam que ele ia fazer isso. Então, é só para dar uma satisfação, dizer a gente não deixou parado, ou era para, de fato, resolver? Tá difícil, né, Valdo?